Olá, meus amigos, irmãos e irmãs da Seara do Cristo. Eu, mais uma vez, aqui com vocês e me sinto lisonjeado e muito feliz por esse momento. Hoje o propósito é falar do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos colocar a pergunta que tem muito a ver com esse capítulo, o ódio nos causa mal? Mas antes de entrarmos nessa leitura, de começar a falar sobre esse tema, peço licença para cantar, que quem me conhece sabe que antes de falar eu canto, e às vezes durante a palestra também a gente canta, também no final. Então, uma música que lembra esse tema chama-se Perdoa. Se alguém te faz chorar, é instante de servir, deixa a mágoa e perdoa, para o bem poder florir. Se alguém te faz chorar, é instante de servir, deixa a mágoa e perdoa, para o bem poder florir. Pedindo a Jesus e ao nosso Pai Maior que nesse momento nos envolva para dar início a mais essa palestra de hoje, quinta-feira, e que nós sejamos parte integrante desse universo de amor, que nós sejamos os trabalhadores da última hora, que a nossa fé esteja sempre pautada em servir ao próximo, em fazer o bem. Então, que tenhamos a capacidade de estender a mão, de abrir os corações e as mentes, para que isso aconteça em nossas vidas. Que Jesus e toda essa equipe que já está posta, já está preparada, que ela possa envolver cada um de nós, nos permitindo sermos pessoas melhores. Que a continuidade da semana seja próspera, seja harmoniosa para cada um de nós. E que a sua presença, Senhor, seja sentida por cada um de nós em nossos lares e onde estivermos. Que nossas ações estejam sempre pautadas pelo amor que nos envolve, pelo seu legado. Obrigado, Mestre, que assim seja. Então, meus irmãos, esse capítulo é muito interessante. Ele inicia falando daquele momento que está lá em Mateus, no capítulo 22, de 34 a 40, onde a turma daquela época, que se achavam doutores, vieram propor uma questão para o mestre, que perguntando assim: mestre, qual o maior mandamento da lei? Ou qual o mandamento maior da lei? E Jesus então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Também está em Mateus 22, versículos de 34 a 40. Nessa situação, Jesus mostra bem por que ele veio, né? Mostra bem por que o amor é tão importante. E é uma passagem marcante, né? Que fez com que muitos mártires descessem às galeias, aos leões, porque era algo que ninguém estava acostumado, né? Naquela época era utilizada ainda a lei de talião, né? Bateu, levou. Então, se você me ferir, eu vou te ferir também. Então, ele mostra que é exatamente o contrário. Na sequência, ele fala sobre aquele reino, contando mais uma parábola, né? Que é a parábola dos talentos, onde aparece um servidor, né? Um servo na presença do rei, e fala: olha, eu devo ao senhor, eu sei, mas eu não dou conta de pagar. Eu queria que o senhor me desse mais um prazo para que então possa pagar ao senhor. E o senhor, muito bom, fala para ele, com toda a compaixão, né, que ele pode ir, que ele perdoa a dívida dele. E aí esse mesmo servo sai e encontra um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Ele devia 10.000 talentos e o outro devia só 100 dinheiros para ele. E aí ele segura ele pela garganta e fala: olha, se você não me pagar, eu quero que você me pague agora o que você me deve. Aí a pessoa, o outro servo, fala a mesma coisa: olha, tenha um pouco de paciência, eu vou te pagar, eu quero te pagar. Mas aí esse que foi perdoado fala que não, que ele então vai ser preso e que só vai soltar ele quando pagar. Outros servos do Senhor percebem aquilo, vai lá e conta para o Senhor. E aí então ele manda buscar e fala: eu não te perdoei, você não deveria ter feito mesmo. E aí trancafia ele e volta a fazer com que ele perceba que ele vai ter que pagar então, já que ele usou de maldade com o outro. Então, essa passagem, ela é muito, muito, mas muito marcante em nossas vidas. Eu acho que hoje, o ser humano de hoje, nós de hoje, né, devemos com certeza agradecer muito a Deus de já não estarmos mais nesse estágio. É claro que nós não estamos em nenhum momento, não somos de forma nenhuma perfeitos, mas que a gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer. Mas verificando como somos hoje, só o fato de estarmos ouvindo, falando sobre esse legado do Mestre, mostra que a gente já teve uma evoluçãozinha boa. Então, que essa mensagem deixada pelo Cristo, ela seja
mostrada para nós em nossa tela mental para que a gente não cometa mais esses erros. Porque o perdão é tudo, né? O ódio é uma energia tão deletéria que ela compromete o nosso organismo. Essa palavrinha de 4 letras, ela é terrível. É ela que adoece a humanidade. A maioria de nós aqui na Terra temos problemas pelos rancores, pelas situações internas que a gente constrói. E o ódio é, sem dúvida, a pior de todas. É pior do que o egoísmo, do que a avareza. Porque o ódio, ele vai totalmente, contrário a tudo que o mestre pregou para nós. Tem uma história que ela é contada lá no livro Perdão, o Caminho para a Felicidade, do Nelson Moraes. É um grande escritor e ele é presidente de centro, dirigente de centro, lá em Uberlândia, pelo que fala no livro. Então ele conta que uma senhora o procurou falando que ela não encontrava solução para o mal que ela estava passando e tal, e que ela queria ver o que acontecia com ela, se o mal era espiritual, o que era. E aí o seu Nelson, o Dr. Nelson, no livro, ele fala assim, que o Aulus, que é o espírito que acompanha ele, sempre está presente, mais ou menos igual a história do Chico com o Emmanuel. E aí o Aulus vai e fala para ele, pergunta para ela se ela tem algum desgosto, algum rancor, alguma coisa mal resolvida. Aí ela fala, o senhor agora me falando, tem sim. Eu tenho um irmão que eu estou sem falar com ele há 50 anos. E eu era uma mocinha, adolescente ainda, e eu apaixonada por outro rapaz. E aí ele chega com as brincadeiras bestas e me passa vergonha na frente dessa pessoa. E eu fiquei tão envergonhada e com tanta raiva, tanto ódio, que eu nunca mais falei com ele. E a gente se dava bem na época. E aí ele pede para perguntar para ela, você tem visto ele? Eu falei, não tenho não. Então ele ensina no livro que a gente, para que ela, todos os dias, ela mentalize ele, ela pedindo perdão para ele e dizendo que perdoa ele. Aí ela, a princípio, fala, não, mas eu não sei se eu consigo. Falou, você não quer melhorar? Eu acho que o problema está aí. Se você aceitar, eu tenho certeza que você vai melhorar. Aí, então, mentaliza ele, seja em pé, seja sentado, você pedindo perdão e aceitando o perdão dele, dizendo para ele que você perdoa. E aí você se imagine abraçando ele. E aí ela topou, falou, não, então tá. E eu sei que passados alguns meses, normalmente é uns 6 meses depois, né, que ele comenta nas leituras, ela volta a procurar ele. Não, em verdade essa não volta a procurar, ele encontra ela em determinado lugar, lá na cidade mesmo. E aí vai perguntar como é que ela tá e tal. E ela fala, seu Nelson, era para mim ter ido até o senhor para agradecer por tudo que está acontecendo na minha vida hoje. E aí ela conta que ela começou fazendo isso e com dificuldade no início e tal, mas ela foi fazendo de tal forma que ela então lembrou que ele morava em tal cidade e resolveu escrever para ele. E aí eles se encontraram, ela foi visitá-lo, depois ele veio visitá-la e quebrou toda aquela energia ruim que tinha entre os dois.
Não dele para ela, porque ele sempre achou muito ruim, muito estranho, mas como ela não dava o braço a torcer, ele então se afastou. E aí voltaram as boas, ele passou a visitá-la sempre, ela também ia até ele. E o fato aqui, o mal que ela tinha era uma espécie de asma que não era detectada em aparelho nenhum, né, pelos médicos. E então ela não sofreu mais, ela não teve mais problema nenhum em relação ao coração, ao ar que faltava para ela. E é dessa forma que o ódio age em nossa vida. É muito complicado os efeitos que o ódio traz na vida de cada um de nós. Nós somos parte integrante de um universo de amor. Nós viemos para evoluir. Então, quando nós amamos o nosso próximo, e Jesus falava que a gente deve amar como a nós mesmos, nós também gostaríamos que o que fosse feito para nós fosse feito para o outro, ou o contrário. E a partir desse momento, uma via de mão dupla, ela então se torna lei nas nossas vidas. Todas as vezes que nós saímos dessa situação, nós sofremos, o nosso corpo sofre. Há alguns milhares de anos atrás, lá na Grécia, aquele grande filósofo já dizia: mens sana in corpore sano, que é a mente sã em corpo são. Então, para que o nosso perispírito, aquilo que está em volta de nós esteja bem, é preciso que a gente cuide do corpo também. É ele que vai nos ajudar a ficar bem. E geralmente quando nós trabalhamos a parte espiritual dessa forma, sentindo energias ruins pelos outros, isso vai refletir imediatamente no nosso corpo. Então, na verdade, é a mente, é o corpo são através da mente. Isso é um fato. As narrações do plano espiritual sempre vêm mostrando isso, né? É que quando você começa a adoecer mentalmente, o seu corpo vai junto. E normalmente não é uma enfermidade só. O Chico teve uma narração dele que ele dizia que o ódio é o amor adoecido. Então, vê como a coisa é muito maior do que a gente imagina. Como é que pode o ódio ser parte integrante do amor? É porque a linha limítrofe, né? A linha imaginária que separa um do outro é muito, mas muito tênue, muito estreita. E é preciso que a gente cuide para que isso não aconteça. Amar é muito bom. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o bem, né, de se sentir bem com a felicidade dos outros, ele não sabe ainda o que é a essência desse legado do Mestre. É necessário que nós, dentro dos conhecimentos espíritas que a gente busca, que a gente perceba que estamos inseridos, que não tem como a gente só falar e achar que fica por isso mesmo. Nós somos parte integrante disso aí. A lei de amor, que é falada nesse capítulo também, lá no último item, que é o item 8 dessa parte que nós estamos falando, ele fala que
O amor, ele resume a doutrina de Jesus por completo. Ele é um sentimento por excelência. E que nós já carregamos isso, que ele chama de centelha divina, desde de nossa criação. Nós é que não facilitamos. Então, nesse capítulo, ele fala que a lei de amor, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres. É ela que extingue as misérias sociais. É ela que terá essa capacidade. Porque, afinal de contas, está acontecendo ainda. Então, ele ainda diz assim, que ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ainda diz assim, que o homem, o ser humano, em seu início, eles tinham então só instintos. E um pouco mais avançado, já corrompido, ele tinha então sensações. Mas já tínhamos evoluído um pouco em relação a apenas os instintos que a gente tinha. E aí já mais instruído e depurado, que quando a gente tem então sentimentos, que é o que está acontecendo conosco agora, nós então já estamos mais preparados para entender o amor. Aí é onde essa essência dessa energia maravilhosa, ela faz parte de nós. Por isso é que a gente se condói com determinadas situações do nosso próximo, que a gente sente compaixão, por isso que a gente se emociona, porque o amor já faz parte de nós, né? Já é parte integrante do que nós carregamos dentro de nós. Não adianta tentarmos driblar essa situação a partir do momento que nós já temos consciência. Ele diz assim que os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Olha bem. Então, ou seja, o nosso sentimento, ele carrega os instintos também. Então, quando nós, já mais avançado, compreender essa lei de amor, que é o que liga todos os seres, nós então vamos buscar nela esses momentos de felicidade, que ele chama aqui de gozos suavíssimos da alma, que são os prelúdios das alegrias celestes. Mas é a felicidade que a gente procura. E normalmente, como diz alguns sábios, né, que a felicidade não se procura. A felicidade, ela está em nós. Nós só precisamos trazê-la à tona. Que não tem por que nós sairmos procurando a felicidade. É mudarmos a nossa forma de ver. Mudarmos as coisas que estão em volta de nós. E nós temos capacidade para isso. É só a gente querer. É só nós percebermos que nós somos parte do processo. Então não há por que nós duvidarmos com tanta leitura ao nosso redor, com tanta facilidade para buscarmos esse entendimento hoje. É fato que tudo na nossa vida tem um porquê, nada é por acaso. Nesse livro, Perdão, o Caminho para a Felicidade, ele deixa claro, nas palavras do Aulus, que ninguém é vítima de ninguém. Todos nós, em algum momento, provocamos aquilo que estamos recebendo hoje. Cada um de nós, principalmente quando você tem esse conhecimento da doutrina, nós temos a clara
percepção, um claro conhecimento de que cada um de nós, em algum momento do passado, nós fizemos muito mal. Nós já destituímos famílias, nós já traímos pessoas, nós já matamos, nós já pilhamos, como diz nas palavras, que é exatamente cometer assaltos, roubos. Então, não somos nenhuma uma entidade, não somos nenhum santo. Ao contrário, carregamos em nosso dossiê espiritual as coisas que nós fizemos no passado. E Deus, a justiça divina, né, é tão justa que ela não nos cobra de uma vez, até porque não daríamos conta de pagar. Então nós vamos pagando por parcelas. Então todas as vezes que nós pensarmos, a nós espíritas, vocês que estão me ouvindo, e eu estou falando para mim também, todas as vezes que nós pensarmos em sentir ódio de alguém, em sentir rancor, em permanecer decepcionado com a pessoa, vamos nos lembrar de que nós não somos vítimas, de que em algum momento fomos algozes de alguém. E isso, com certeza, vai nos permitir ter uma ideia melhor, ter uma forma melhor de olhar as coisas ao nosso redor. Perdoar hoje é parte do processo de nossas vidas. É limpar o coração. Não importa se a pessoa vai nos perdoar, mas que a gente possa, de alguma forma, dentro de nós, limpar. Não era Jesus quem dizia que ao se dirigir ao local para se fazer a prece, antes se desvencilhe dos seus adversários? Os maiores adversários nossos são esses que a gente carrega dentro de nós, em relação às pessoas ao nosso redor, e especialmente nossas famílias. É isso que a gente deve refletir o tempo todo. Por que nós vamos odiar se é muito mais fácil amar? Se a gente não pode amar com todo o nosso coração, não, porque fomos traídos, ou a pessoa quebrou a confiança que a gente tinha, perdoa. Você perdoa. Não precisa voltar a amar. Perdoe. Não é assim que Jesus falava? Mostre a outra face. Quando alguém te bater na esquerda, mostre a direita. É no sentido de perdoar, de fazer realmente com que aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada como espíritas e como cristãos, nós as coloquemos em prática em relação ao nosso próximo. Ser amado é muito bom, mas amar é mais importante ainda. O Chico fala que nós ainda não conhecemos realmente o valor do perdão, a essência do perdão. Que quando nós conhecermos, nós vamos transbordar de felicidades. Então, quem não conhece o livro que eu falei no início, agora está me faltando. Meu Deus do céu, será que eu estou ficando velho? Dr. Nelson Moraes. Por favor, dê de presente, compre para si mesmo e depois dê de presente. Tá bom? Nosso tempo está no final e é bom que o tempo seja respeitado, porque a espiritualidade também está ligada nisso, né? Então, a gente entender que está na hora de parar com a palestra. Eu vou cantar uma musiquinha bem rapidinho e depois a gente faz a prece agradecendo a todos e por tudo, pela oportunidade, agradecer a Isabela, do C, o Adalberto, do Norte,
e todos vocês, que eu estou com muita saudade, diga-se de passagem. Então, essa música também fala de amor, que é aquela do Paulo, né? 1 aos Coríntios. Eis que lhes mostre um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale, oh meu Deus do céu. Eu quero desejar então a todos uma noite maravilhosa, pedir a Deus, a Jesus, para que possa nos conduzir. Peço desculpa pelo esquecimento, que eu devia estar com a letra na minha frente aqui, mas que Jesus ampare cada um de nós e que possamos ser felizes, mesmo dentro das nossas limitações. O importante é que a gente busque um caminho melhor. Que tenhamos a certeza de que tudo que está ao nosso redor é parte integrante da nossa evolução. Ampare, Jesus, cada um de nós, visite os nossos lares e nos fortaleça a nossa fé, para que sejamos sempre pessoas melhores. Obrigado, Jesus. Que assim seja.